Vai ser só Fred? Olá, muito boa tarde para todos vocês nesta sexta-feira, dia 25 de julho. Brasil Esportes no ar até às 2 horas da tarde. E que semana movimentada no meio esportivo, né? E neste final de semana vai movimentar ainda mais. 2 grandes clássicos. O Corinthians vai jogar contra o Palmeiras no Itaquerão e o Flamengo, né, joga contra o Botafogo no Maracanã. Reestreia do Luxemburgo, né? E também tem reestreia do Kaká, vai jogar no Serra Dourada contra o Goiás. Eu quero a sua participação, eu quero saber de você, qual destes clássicos é o mais esperado? Será o melhor? Está no ar o programa mais democrático e interativo do Brasil e eu já pergunto pro André, pra você, qual clássico é mais interessante? Boa tarde, Luciana. Um abraço para você ligado do Brasil Esportes, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Sem dúvida, a estreia do Luxemburgo é a que chama mais a atenção no clássico contra o Botafogo, até pela situação desesperadora que passa o Flamengo no campeonato. É isso aí. Então vamos começar com os jogos deste final de semana pela Série A. Colocar aqui para vocês no telão quem joga contra quem. Vamos lá, André, com o seu palpite, com a sua previsão. Previsão. Então vamos lá. 12ª rodada. O Bahia vai jogar contra o Internacional. Caso o Bahia não vença, ele pode entrar na zona de rebaixamento. Então, ele vai empatar. Então ele corre sério risco de entrar na zona do rebaixamento. Então vamos lá. Criciúma vai jogar contra o Vitória no Heriberto Rios, né? Criciúma que tem 14 pontos. E o Vitória tá numa situação de muita intranquilidade, né? O Jorginho tá tendo muito trabalho lá. Criciúma, favorito. Vamos lá, o Santos joga contra Chapecoense, Santos que pode ter o retorno do Thiago Ribeiro, André. E que vai ganhar o jogo da Chapecoense. Vamos lá, o próximo jogo, Goiás joga contra o São Paulo. São Paulo, reestreia do Kaká e estreia de um lateral Moisés. O Goiás estreia o Moisés e vai ganhar do São Paulo. Vai ganhar? Vai. Então tá. Corinthians joga contra o Palmeiras aí, é o clássico da rodada. E aí? Empate. Atlético Paranaense joga contra o Fluminense. Atlético Paranaense aí, né, e o Fluminense estão, na verdade, aí estão em luta por uma vaga na Libertadores, estão no G4, André. É verdade, as duas equipes estão muito bem no campeonato, vai ser um jogaço. Furacão ganha o jogo. Olha, então tá. Sport joga contra o Atlético Mineiro. Sport que ontem perdeu, né? Aliás, ele venceu o Paysandu, mas está fora da Copa do Brasil. Isso, e que vai ganhar do Galo. E o Grêmio vai jogar contra o Coritiba. Coritiba está fraco, né? E aí, André? O Grêmio ganha o jogo. Cruzeiro joga contra o Figueirense. Cruzeiro com o retorno do Dedé e Figueirense sendo comandado pelo Argel Fux, que já tirou o Criciúma da zona de rebaixamento no ano passado e pode tirar o Figueirense. Não vai tirar o Figueirense, o Cruzeiro ganha o jogo. Tem mais? Olha aí. E domingo, clássico no Maracanã. Flamengo, comandado pelo Luxemburgo, vai jogar contra o Botafogo. Botafogo que o Wagner Mancini não divulgou a lista aí dos jogadores que vão jogar. Flamengo e Botafogo quase sempre é empate. Então tá, então vamos começar falando do Kaká. Eu não sei se você já tá enjoado desse assunto, mas... Do Kaká? Não, vamos falar do Kaká. Então tá, vamos lá, vamos falar do Kaká, que nessa Gente semana, boa. né, treinou... Ricardo Isaacson. Treinou desde segunda-feira como titular em todos os treinos. Hoje pela manhã realizou o último treino na Barra Funda e o Muricy disse que ele vai jogar sim. Então, gente, são 2 modificações na escalação do São Paulo, né? O Kaká vai entrar no lugar do Maicon e o Rafael Tolói, André, também vai jogar. Rafael o que tá do lado dele ali, não é? Acho que é. É o que tá do lado dele ali. Parece que tá mais baixo. Ele e o Kaká ali. É isso aí. Então o Kaká vai entrar na vaga do Osvaldo e o Rafael Tolói vai entrar na vaga do Maicon. Rafael Tolói que tem muita intimidade com Serra Dourada, né, André? Goiás que revelou ele, né? Foi revelado aí no time esmeraldino. Então a grande expectativa aí é pro Kaká. E muito se falou, será que é o momento certo do Kaká reestrear pelo São Paulo? A vaga dele, André,
é discutível, é indiscutível? Tem que colocar o Kaká para jogar mesmo? A vaga dele é indiscutível, até pelo investimento, pela experiência que o jogador tem, estava atuando no futebol europeu. Tudo bem que não era mais um jogador de ponta do futebol mundial, mas ele, para o futebol brasileiro, ele vai fazer a diferença. Já fez a diferença na seleção brasileira, fez a diferença no próprio São Paulo, no Real Madrid não foi muito feliz, mas fez a diferença no Milan. Então, o Kaká é um grande jogador ainda. Pode render muito para o São Paulo e tem vaga garantida. Tem que entrar no time. E eu gostei do Muricy. Para com esse negócio de marketing, de oba-oba, né? Porque eles queriam que ele estreasse no Morumbi para dar um público não sei como. Não, joga já no Serra Dourada, tá pronto para jogar, vai para campo, São Paulo precisa de pontos, O São Paulo tá buscando vaga na Libertadores, título do Campeonato Brasileiro, então tem que jogar. Falando aí pro pessoal de casa, esse gol aí que vocês viram o Kaká fazendo foi aqui no Serra Dourada, próximo aqui da nossa TV. Foi o único gol que o Kaká fez no Serra Dourada, foi nas eliminatórias para a Copa de 2006, mas esse jogo aí foi em 2005. Então, para vocês, gente, a escalação do São Paulo contra o Goiás. A gente vai falar, claro, também do Goiás. Espera só um pouquinho, tá? Vamos lá. Sexto colocado tem 19 pontos, Rogério Ceni, Douglas, Rafael Tolói, Antônio Carlos e Álvaro Pereira. Rodrigo Caio, Souza, Ganso, Kaká, Ademilson e Allan Kardec. E o Pato, hein, coitado? O Pato parece que perdeu mesmo a moral com o técnico Muricy Ramalho. Mas o Goiás também tem força. E tem a estreia também de um lateral, Moisés. Ele falou qual a importância de estrear diante do São Paulo. A gente sabe das qualidades, da competência dele como jogador. Mas a gente vem trabalhando forte e a gente vai procurar anular os principais pontos positivos do São Paulo para conquistar nosso objetivo. Vai procurar fazer o fator casa prevalecer para a gente conquistar os 3 pontos. André, como anular os principais pontos positivos do Goiás? Do São Paulo. O Goiás tem um conjunto, o São Paulo também tem um conjunto, mas tem os valores individuais, como o Paulo Henrique Ganso, agora tem o Kaká. Então não é fácil para nenhum dos dois times. Eu imagino um jogo de muita pegada, de muita marcação, São Paulo um pouco mais ofensivo, o Goiás jogando no erro do adversário. O Goiás que é uma surpresa no campeonato. A campanha que ele está fazendo, por mais que seja intermediária, há de se lembrar que o Goiás é o time que menos investiu no Campeonato Brasileiro, que menos gastou com contratações, pois tem o orçamento um pouco apertado. Mas é muito bem treinado pelo técnico Ricardo Drubski. E agora confira o Pronto Falei. O jornalista Lúcio Castro, da ESPN, fez uma reportagem muito interessante. O Dunga dizia que nunca tinha mexido com comissão de jogador, nunca tinha empresariado ninguém, nunca tinha se envolvido em nenhum negócio com jogadores de futebol. Não é verdade. Lúcio Castro descobriu, colocou os documentos, está no site da ESPN, que ele já recebeu comissão da venda de um jogador. Mas isso foi antes dele ser técnico. Agora vai a minha opinião sobre o caso. Jornalismo correto, parabéns ao Lúcio Castro, parabéns à ESPN pelo trabalho que fez. É assim mesmo que se faz. Agora, a minha opinião sobre o caso. Ele foi empresário ou ele recebeu comissão da venda de jogador antes de ser técnico de futebol? E foi uma vez só, pelo menos é o único documento que existe nesse sentido. Depois que ele virou técnico de futebol, isso não aconteceu mais. Tanto é que não existe nenhuma informação de comissão recebida, principalmente por jogador que ele tenha convocado. E esse jogador que ele recebeu comissão, quando ele virou treinador, ele também nunca o convocou para a seleção brasileira. Eu acho que ser empresário de futebol não significa uma mácula na carreira da pessoa dentro do esporte. Empresário faz parte. Eu, se fosse jogador de futebol, teria o empresário. Se eu fosse empresário de futebol, eu ia procurar o melhor para os meus atletas. E existem também empresários honestos, empresários que agem com dignidade. Então, para mim, essa notícia é apenas para constar, mas nada abala a conduta do Dunga, pelo menos até que se prove o contrário. Pronto, falei.
Primeiro intervalo aqui no Brasil Esportes e ainda hoje no programa tudo sobre o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Voltamos já. De volta ao Brasil Esportes e agora vamos conferir quem são os torcedores que vão aparecer aqui no nosso programa nesta sexta-feira. Olha, o Giovanni de Brejo Santo, Ceará. Deve ser modelo, modelete. Eu gosto de gente assim. Vamos lá. Isa Rocha do Maranhão. Obrigado, Isa. Olha que bonitinha. Larissa de Paragominas, Pará. O pessoal de Pará tá que participa aqui, hein? Tá, ontem teve também. Vamos lá. Robson de Timbó, Santa Catarina. Não, que fofos. Ó, a vovó Maria tá com o Matheus e o Lucas, lá do Rio de Janeiro. São gêmeos. Adorei, viu, vovó Maria? E Matheus e Lucas. Então tá aí, gente. Foi rápido, só 5 hoje. Podia ter colocado mais sexta-feira, né? André, torpedos? Tem sim. Vamos lá. Aqui a galera participando. Um abraço pro Ricardo Madeira, lá em Bom Despacho, Minas Gerais. Tá dizendo aqui que está ligado no programa e o Cruzeiro é líder como sempre. Um abraço para a Érica de Grapiúna, Bahia, acompanhando o nosso programa. Ansioso demais, já estava ansioso pelo programa. Mande um alô para nós aqui de Santos. Caial, Marquinhos, Paulinho e Lobeso. É isso, André. É isso aí, André. Vai, Grêmio. Obrigado, então, e a galera de Santos acompanhando o nosso programa. Temos telespectadores nos 4 cantos do país. Luxa de volta, Avante Mengão, não mandou aqui, foi o nome e a cidade. Muito obrigado, veio do código 67 a participação. Olá, eu queria dizer que todos os dias eu assisto o programa, ele é muito bom. Aliás, todos os programas da TV Aparecida. Recado aqui que veio do telefone 83, final 1006. Muito obrigado aí pela sua participação. Vai, Flamengo! Nome Vitor Júnior de Souza. Sou Flamengo e não nego. Não sou alguns torcedores que trocam de time quando seu time está na pior. Vai, Mengão! Obrigado, Vitor Júnior, pela sua participação. Tem nome de jogador. Deixa o homem trabalhar, todo mundo merece uma segunda chance, esporte é assim mesmo. Haroldo de Açailândia, Maranhão, tá dizendo aí em relação ao Luxemburgo, né? Bianca e Haroldo de Açailândia, muito obrigado a vocês aí pela participação. Será que o Kaká dá certo ao lado do Ganso? Quiquinha de Boquira, na Bahia. Dá certo demais. Eu gosto. Eu já fico. Eu já tô imaginando os dois, né? Aliás, eu acho que vai dar certo, sim. O que faltava pro Ganso era um companheiro. Ali do lado. Lembra quando tinha o Neymar? Tudo funcionava, né, André? Eles só faltava fazer chover lá na Vila Belmiro, os meninos da Vila. Quando tinha o Neymar, o Paulo Henrique Ganso e o Robinho, quando tinha esses 3. Aí até o André, atacante, ele criou fama por causa daquele time. Olá, sou de Rondônia, quero dar meu apoio para o São Paulo e sorte para o Kaká na estreia contra o Goiás. Michele, de Rondônia. Vamos falar um pouco do Corinthians e do Palmeiras, né, André? Vamos lá. Corinthians e Palmeiras jogam lá no Itaquerão. Hoje o Mano realizou o último treino do Corinthians e ele confirmou apenas que o Renato Augusto joga sim no lugar do Jadson. Para você, André, você concorda com essa vaga do Renato Augusto no lugar do Jadson? Jadson que tem mais sequência de jogos. O Renato Augusto não, né? Não, o Renato Augusto ele machuca tanto. Pois é. Pra jogar mesmo, tem que aproveitar o momento, né, André? Aproveita. Tomara que ele não machuque mais, né? Nossa, ele é um baita de um jogador, ele é muito bom. Muito bom. E aí o Palmeiras, o Gareca, ele não confirmou ainda qual será o time que vai entrar em campo. E na minha opinião, até agora, acho que o momento em que o Palmeiras mostrou mais futebol foi no segundo tempo contra o Cruzeiro. E também na Copa do Brasil, né? Mas, gente, vamos falar mais do Brasileirão. Acho que no segundo tempo contra o Cruzeiro foi muito bom o Palmeiras. Só que o que um time mostrou antes de um clássico, não leve muito em consideração na hora de enfrentar Goiás e Palmeiras. Por mais que a equipe esteja com Corinthians problemas... e Palmeiras, né? Na hora que tem um Corinthians e Palmeiras, na hora que tem um clássico, as coisas mudam. As coisas ficam diferentes. É lógico que mesmo em clássico... em qualquer jogo, inclusive no futebol, o melhor sempre tem mais chances de vencer. Só que no clássico, por mais que a equipe esteja numa situação inferior,
ela se agiganta na partida. Então as chances do Palmeiras, elas existem, apesar do Corinthians ter hoje um melhor time. É isso aí, como diz o famoso Jardel, né? O clássico é clássico e vice-versa. Isso. Agora vamos falar um pouquinho do Cruzeiro. Cruzeiro, que na minha concepção, André, vai ser o jogo mais fácil entre os grandes. Vai jogar contra o Figueirense. Figueirense que agora é comandado pelo técnico Argel Fuchs. O que o Figueirense tem que fazer, André, nesse jogo contra o Cruzeiro? Cruzeiro que pode ter o retorno do Dedé. E aí, o que eu lembrei? Eu lembrei daquele jogo do Corinthians contra o Figueirense, né? Que o Figueirense venceu. Jogou fechadinho e só esperou o contra-ataque. É assim que o Figueirense deve fazer contra o Cruzeiro? É dessa maneira mesmo, é dessa maneira. Procurando dificultar as ações do Cruzeiro e jogar no erro do adversário. As chances são pequenas? São, mas elas existem. Eu concordo com você. Cruzeiro é o maior favorito da rodada. Mas só que no final da rodada, às vezes, essa situação pode não ser comprovada. Mas o Cruzeiro é um time muito concentrado, é muito difícil isso acontecer. É isso aí. Vamos agora falar um pouquinho do clássico, né? Flamengo e Botafogo no Maracanã. E ontem foi a vez do Luxemburgo, né? Dar a sua primeira coletiva, né? Reestreando aí como técnico. Ele disse que não vê problema no elenco jogadores com mais de 30 anos. Não existe mais velho ou mais jovem, existe mais experiente e mais inexperientes. Um grupo é formado por jogadores experientes e jogadores jovens. Cada um tendo a sua importância e cabe a você escalar. Eu não quero entrar no mérito de escalação para trás, quero saber o que eu vou fazer para frente. E eu não vejo nenhum problema de ter jogador acima dessa faixa etária de 30 anos, até porque eu tinha um jogador com 39, 40 anos, todo mundo falava que ele era um exemplo de condicionamento físico, era o Zé Roberto. Então, eu não vejo nenhum problema. Nós temos a mania de que no Brasil o jogador está velho, está ultrapassado, o técnico ficou velho, está ultrapassado. Eu não vejo jornalista velho, escritor velho, fica mais sábio, né? Então é uma coisa complicada. Então eu vejo isso com naturalidade. Se tiver que usar o jogador, eu vou usar. Eu quero ter no elenco à disposição mais experiente e menos experientes. Parece que o Luxemburgo mandou bem, não, porque o escritor continua escrevendo com 80 anos. Agora o jogador com 80, quando tem força nas pernas, ele foi muito mal nessa declaração dele aí. Então vamos pôr o Pelé para jogar. Vamos dar mais uma chance para ele, como diz o nosso telespectador. Voltamos já. De volta ao último bloco aqui no Brasil Esportes. E para você que torce para algum time que está na Série B, os jogos aqui na tela. Quem joga contra quem neste final de semana? Vamos lá, 13ª rodada. Olha aí a Ponte Preta. Ponte Preta, que agora será comandada pelo Ricardinho, viu? Ricardinho, ex-seleção brasileira, joga contra o Vasco da Gama. E aí? Vai perder de novo. De novo? De novo. Já perdeu no meio da semana. Então vai. O Sampaio Correia joga lá no Castelão contra o Vila Nova, daqui de Goiás. Sampaio ganhou o jogo. E Casa joga contra a Portuguesa. E Casa que perdeu o seu técnico Pugliese, né? Isso. Vamos que lá. vai ganhar da Portuguesa. Ganha a Portuguesa. Lusa rumo à Série C. Tadinha. Joinville joga contra o Avaí. Clássico. Joinville ganha. A gente esqueceu de falar, né? Clássico mesmo. Oeste joga contra o Luverdense. Oeste. Atlético joga aqui no Serra Dourada contra o Náutico. Náutico que tá ruim. Vai dar Dragão. Próximo. América de Natal joga contra o América Mineiro, 2 Américas. Vai dar Dragão também, porque o mascote do América de Natal também é Dragão. Então tá. O Boa Esporte joga contra o Bragantino. Vai dar Boa. Ó, esses jogos tudo hoje, viu? Paraná Clube joga contra o ABC, Paraná. sábado. E o Santa Cruz, que ontem, né? Anteontem, conseguiu sua classificação para a Copa do Brasil, joga contra o Ceará amanhã. Ceará ganhou o jogo. Vamos lá, vamos ler um pouquinho de Torpedo, que depois a gente fala os jogos da Série C. Olá, meu nome é Lídia, moro em Cocalzinho, Goiás. Queria que vocês mandassem um beijo para mim e para quem está assistindo o programa. Muito obrigado, Lídia, de Cocalzinho, Goiás, acompanhando o nosso programa. Vamos aqui com mais gente participando. Gleiciana, de Itaúna, Minas Gerais, acompanhando o nosso programa. Um abraço para a galera de Praia Grande, no litoral, acompanhando. Aldeir, de Campinas. Obrigado, Aldeir de Campinas, interior de São Paulo, acompanhando o nosso programa. Vamos aqui com alguns torpedos, Luciano? Vamos lá, André. Torpedos, não só o WhatsApp, viu? Vamos lá aqui.
O WhatsApp já está congestionando, já, milhares. Eu agradeço a participação de todos. Lembrando, pode participar pelo Facebook também. Nanim Souza, lá de Mineiros, Goiás, na divisa com o Mato Grosso. Obrigado aí, Nanim, pela sua participação. Um abraço para Renata de Campo Verde, acompanhando o nosso programa. Está dizendo que o Goiás vai ganhar o jogo do São Paulo. Manda um alô aqui para nós do Pará. Estava ansioso para ver o programa. Maria Aparecida. Obrigado, Maria Aparecida. André, agora a Série C. Pela participação. E o Jadson, lá da Bahia, acompanhando. Jogos da Série C para vocês aqui. Vai, 8ª rodada. Guaratinguetá joga amanhã contra o São Caetano. Macaé também amanhã contra o Mojimirim. Duque de Caxias joga contra o Tupi. Vamos lá, próximo. Vai, gente. Next. Fortaleza joga contra o Botafogo da Paraíba. Águia de Marabá joga contra o Cuiabá. O Craque de Goiás joga contra o Asa, domingo. CRB contra o Salgueiro. 13 contra o Paysandu. Paysandu que garantiu sua vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. Venceu ontem o Sport. Juventude joga contra o Madureira. Aliás, o Sport ganhou, mas não adiantou, porque no jogo de ida o Paysandu conseguiu mais gols. E o Guarani joga contra o Caxias. E para fechar, Série D. Prometo. A última cartela para vocês, pra gente falar mais aqui dos sorteios. Vamos lá. Boa Vista joga contra o Pelotas, Tombense contra o Goianésia, Confiança joga contra o Porto. No domingo, Grêmio Marueri joga contra o Lusiânia, Londrina joga contra o Metropolitano e o River contra o Remo. Todos domingo. Jacuipense joga contra o Baraunas, Anapolina joga contra o Vila Nova de Minas Gerais, Guarani joga contra o Maringá. Tem mais. Central contra o Campinense, Brasiliense contra a Estrela do Norte, Globo contra a Vitória da Conquista, Brasil de Pelotas joga contra o Cabofriense, Princesa de Solimões contra o Rio Branco, Motoclube contra o Interporto, São Raimundo contra o Genos e Atlético do Acre contra o São Santos do Amapá. Preciso de fôlego. Enquanto eu bebo água, você lê mais sorteios. Aí, ó, tem o São Raimundo aí, ó. Oi, desculpa, São Raimundo. Essa aí, foi essa mesmo. Ai, André, quase você viu. Acabou. Um abraço pra galera lá do Sampaio Correia. O Vanô pediu pra falar do time. Vai estrear o Lisca, né? Vai estrear o Lisca contra o Vila Nova amanhã no Castelão. 9 horas da noite. 9 da noite. Então tá, gente, tchau. Voltamos domingo às 10 horas da noite com rodada completa. Série A, Série B, Série C, Série D. Tchau.